Vamos aqui. Agora, vamos falar sobre a súmula vinculante número 5. Essa temática, eu queria que o pessoal que vai submeter a concurso só me ouvisse rapidamente aqui, mas não coloque isso diretamente na cabeça de vocês, não, porque é um posicionamento de natureza doutrinária, discutido em congressos, tá? Mas ainda não está cobrado em concurso da forma que eu vou abordar, não. Nós tínhamos a súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça, que ela dizia, ou diz ainda, que era obrigatória a presença do advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Súmula não vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Passado o tempo, nós tivemos a edição da súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: a ausência do advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Só que tem um detalhe. Essa súmula, se você observar bem o texto dessa súmula, ela não é proibitiva, ela não está proibindo nada. Se você observar também, a Lei 8.112, em nenhum momento ela fala em defesa técnica, em nenhum momento ela fala em advogado. Lá no momento em que ela trata de defesa, ela fala na defesa do revel. E ela diz que a defesa do revel é realizada por servidor dativo, por defensor dativo, não é defensor público, defensor dativo, que tenha o mesmo nível hierárquico ou superior daquele servidor implicado, ou o mesmo nível de escolaridade ou superior do servidor implicado, mas não fala em defesa técnica. Então, a súmula vinculante, número 5, ela tem uma conotação de natureza política. Ela não tem uma conotação estritamente jurídica. A 8.112, pelo seu silêncio, trouxe um problema ao Supremo Tribunal Federal, que foi o problema da reformulação dos atos disciplinares demissionários de uma infinidade de servidores públicos que alegavam nas suas reclamações no Supremo Tribunal Federal de que havia sido cesseada a defesa porque não tinha sido feita por advogado a defesa desses servidores. Veio o Supremo com a súmula 5, a súmula vinculante número 5, e diz, de maneira aberta, sem ser proibitiva, de que a ausência do advogado não ofende a Constituição. Na ausência do advogado. De certa forma, a súmula legitimou aqueles ordenamentos administrativos que são silentes nesse tema da defesa técnica. A 8.112 em especial. Se você trouxer esse mesmo conteúdo para uma legislação específica, a exemplo, aqui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Aqui no nosso Estatuto do Ceará, diz que é privativa de advogado a defesa do servidor no processo administrativo. Veja que o texto é totalmente diferente do texto da 8.112. Lá ela não fala nada, é silente, aqui ela obriga. Os doutrinadores nos congressos, eles têm entendido, isso aí foi até objeto de um artigo que eu escrevi e defendi no Congresso Nacional de Direito Disciplinar em Brasília, de que a súmula 343 não estaria revogada. Elas coexistiriam. A súmula 25, a súmula 5, daria legitimidade à legislação que é silente no tema, e a 343 faria com que os estatutos que obrigam a presença do advogado permanecessem com a vigência da lei. Então, em resumo, chegou-se à conclusão de que o que tem que se obedecer é o que os ordenamentos administrativos determinarem. Então, se uma lei estadual diz que é obrigada a presença do advogado, é obrigada a presença do advogado. Se uma outra lei é silente, cabe a aplicação direta da súmula vinculante número 5 e a súmula vinculante número 5 da legitimidade dessa lei, que é silente. Porque aí não caberia sequer um descumprimento de súmula, uma reclamação por descumprimento de súmula no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a súmula vinculante número 5, ela não é proibitiva de nada. Ela diz, a ausência do advogado não ofende a Constituição. Na verdade, ela praticamente não está dando comando nenhum. Ela está legitimando algumas hipóteses, que são as hipóteses. Vocês sabem que o direito administrativo não é codificado, que existe uma autonomia legiferante dos entes federativos. Então, eu tenho estatutos aí de tudo quanto é natureza. Você chega em qualquer lugar e você encontra multiplicidade de termos. O que é sindicância num estado não é no outro. O que uma sindicância alcança num estado, no outro é procedimento disciplinar. Então, é uma loucura no Brasil todo essa temática do direito administrativo,
sobretudo na questão da terminologia. Mas isso aí era só para a gente instigar o estudo nesse tema. Caiu na prova dizendo que a 8.112 obriga a presença do advogado? Não, não obriga. De jeito nenhum. Então, se ela não está dizendo lá que não obriga, você tem que seguir. Você tem que seguir o texto da lei. Acompanhe o texto da lei, que é exatamente isso. Por isso que eu coloquei isso no nosso material de apoio, para eu ter a liberdade de gerar essas polêmicas na nossa conversa, mas você tem aí o material para acompanhar, fazer uma leitura depois da nossa conversa, tipo assim, 2 da manhã, quando a gente acabar, você faz a leitura disso aí, para poder você acompanhar o texto da lei para o teu concurso, tá? Getânia, tu tá quase pedindo para eu parar, né? Tô acompanhando tudo aqui, tô acompanhando a timeline, pode ficar tranquilo, professor, pode Tá mandar bala. pertinho da gente terminar aqui a nossa conversa. Os procedimentos incidentes. É um temazinho fechado. Vocês têm que lembrar o tempo todo que nós estamos aqui inaugurando a discussão sobre esse tema. Por isso que o nosso tópico inicial é fundamentos do processo administrativo disciplinar. Que nós não estamos entrando em detalhes. Porque se a gente for entrar em detalhes, nós vamos depois ver se a tia Tânia tem interesse e a gente escolhe um tema específico dentro do direito disciplinar, aí vamos mergulhar nesse tema, tá? Então, eu estou passando aqui no processo. Você veja que eu não falei nada de conteúdo substantivo, eu não falei dos atos, eu não falei da teoria das nulidades, eu não falei de nada substantivo. E a única coisa substantiva que eu vou falar vai ser das penalidades, porque o Fábio pediu, né? Mas nem está aqui no conteúdo. Penalidade é direito substantivo, é direito disciplinar, não é direito processual disciplinar. Mas o Fábio, né, meu conterrâneo, depois que eu terminar aqui eu falo sobre as penalidades, tranquilo, tá, Fábio? Procedimentos incidentes. São as circunstâncias eventuais que exigem da comissão processante a adoção de providências necessárias ao restabelecimento da ordem jurídico-processual. São os incidentes processuais há incidentes que podem extinguir o processo, suspende o curso processual e com força maior exige realização de diligências, mas não inviabilizam o processo, tá? Falar de alguns aqui. Preliminar de prescrição. A prescrição é matéria de ordem pública e ela deve ser suscitada pela primeira autoridade que dela conhecer. Então, eu estou lá fazendo a minha sindicância, na hora que eu estou fazendo a minha sindicância, eu percebo que aquela falta disciplinar, na sua máxima expressão punitiva, considerando a previsão prescricional descrita na norma, está tudo aqui no nosso material de apoio, ela já está sujeita à incidência da prescrição, a administração, pelo exercício da oficialidade e diante de uma matéria de ordem pública, ela deve suscitar à autoridade instauradora a declaração da extinção processual pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, tá? Mas, eventualmente, isso passa ao largo. A comissão não viu, o físico não viu, né? Não percebeu que está prescrito e tal. Aí o que acontece? A defesa entra com essa preliminar de prescrição. Ela entra com esse incidente prescricional. Uma vez ela entrando com esse incidente prescricional, a comissão processante tem que submeter esse incidente processual à autoridade instauradora para que ela, observando lá os critérios definidores da pressão disciplinar, declare extinto aquele processo, tá? Outro incidente muito comum é o incidente de insanidade mental. O incidente de insanidade mental, ele é um incidente muito comum na administração pública, porque normalmente, instaurada a demanda disciplinar, sempre ocorre isso. O servidor, ele enlouquece. Depois que sabe que está processado, acontece muito isso. Então, o que diz a Lei 8.112? A Lei 8.112 diz: quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Tá? O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. O que acontece? Chegou lá, está lá instaurado o processo disciplinar, surgiu a possibilidade de ter que se instaurar um incidente de insanidade mental. O que é que se faz? Leva-se essa demanda proposta pela defesa ou de ofício pela autoridade processante, porque ele deve ser declarado de ofício. A própria lei aqui fala, quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá. Veja que é um ato de ofício. Mas, via de regra, isso acontece também, proposto pela defesa. A defesa, ela interpõe o pedido de instauração do incidente de sanidade mental. Então, num caso ou no outro,
essa comissão submete essa hipótese à autoridade que instaurou o processo, e a autoridade que instaurou o processo deflagra esse processo incidente de insanidade mental. É um processo em separado, ele corre em autos apartados, e ele tem a possibilidade de suspender o processo principal ou não. Essa suspensão do processo principal ou não vai depender de qual fase diligencial eu me encontro no meu processo principal. Se o incidente é de insanidade mental, mas as provas que eu estou produzindo, a instrução processual não está a depender da rigidez mental do servidor que eventualmente está com problemas psiquiátricos, não há porquê eu ter que parar o meu processo principal, porque não há correlação de causa e efeito do problema com a condução processual. Mas se, eventualmente, o meu processo está a depender de uma produção de prova que tenha correlação direta com o servidor que está sob a hipótese de não ter a sua rigidez mental satisfatória, então significa que o meu processo não pode andar, ele vai ter que parar e aguardar o resultado desse processo. Uma vez concluído esse processo, ele junta-se ao processo principal, porque se for declarada a inimputabilidade do servidor, o servidor não poderá ser submetido às sanções que são aplicadas por conta das transgressões disciplinares correspondentes a ele. Ele não deverá ser demitido. A ele deverá ser aplicada uma medida administrativa, que será uma aposentadoria compulsória, que será uma reforma disciplinar no caso dos militares, né? Então, o resultado desse processo incidental tem aplicação direta no resultado do processo principal, tá? Julgamento. Estou terminando, Getânia. Julgamento, vamos aqui para a competência. A autoridade de competência para proferir julgamento do processo, isso aqui eu já falei, eu me antecipei e falei. A autoridade competente para proferir julgamento do processo disciplinar será, via de regra, a mesma que determinou a instauração, salvo nos casos de suspeição ou de impedimento, tá? Isso aqui eu coloquei. Aqui tem um informativo do STF, do STJ, que é de 2004, mas ele é atualíssimo, tá? Diz aqui, é lícito à autoridade administrativa competente divergir e aplicar penalidade mais grave ou sugerida no relatório da comissão disciplinar. A autoridade não se vincula à capitulação legal proposta, mas sim aos fatos. Bom, essa questão do julgamento é interessante. Terminado o processo, vai existir um relatório. Esse relatório da comissão, ele vai demonstrar os episódios, ela vai sugerir a aplicação da sanção disciplinar, tá? Ela vai sugerir a autoridade que instaurou o processo, que deflagrou o processo. Só que a autoridade do processo, a autoridade instauradora, que é quem vai julgar esse processo, ela vamos entender aqui a sequência do meu raciocínio. Ela é obrigada a acompanhar o que a comissão propôs. Ela é obrigada a acompanhar o relatório da comissão, a autoridade julgadora. Mas ela só é obrigada a acompanhar o relatório da comissão processante se o relatório da comissão processante estiver harmonicamente ligado com a prova dos autos. Se o relatório da comissão não guarda essa harmonia com a prova dos autos, a autoridade julgadora não vai se vincular ao relatório da comissão e ela vai proferir seu julgamento analisando o processo como um todo. Ela sai do relatório e ela vai direto para a prova dos autos e profere o seu julgamento pela prova dos autos, tá? Isso aí é para garantir a busca da verdade real. É possível que a autoridade julgadora não acompanhe o relatório da comissão? É possível. Se o relatório da comissão não acompanhou a prova dos autos, agora, se há essa harmonia, a autoridade julgadora não poderá afastar-se do conteúdo jurídico demonstrado no relatório, tá? Ela é obrigada a fazer isso. A questão do prazo do julgamento, diz aqui a norma que o prazo do julgamento é de 20 dias, contado do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, ele será encaminhado à autoridade competente. Ora, a autoridade competente para aquela história que eu falei do impedimento, tá?
que ele não tem competência para aplicar o fato. Quando ele deflagrou o processo, ele imaginava que a sanção seria uma que ele teria competência. Mas aí, terminado o processo, percebeu-se, né, na demonstração processual, que o caso é bem mais grave e que a sanção está fora da competência de quem deflagrou o processo. Então, o que é que ele faz? Ele manda para a autoridade competente, tá? Que decidirá em igual prazo. O julgamento fora do prazo não implica nulidade processual. Tem até um informativo aqui do STF que fala sobre isso, é rapidinho. Trata-se de procedimento administrativo disciplinar. Tratando-se de procedimento administrativo disciplinar, o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade. Tá no artigo 169, no parágrafo 1º da Lei 8.112. Julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Com esse entendimento, a turma negou o provimento a recurso em mandado de segurança, em que se sustentava a nulidade da decisão que declarou o impetrante indigno do oficialato, em razão da alegada inobservância do prazo de 20 dias para a remessa do processo do Conselho de Justificação ao Superior Tribunal Militar. Esses prazos são prazos impróprios. O prazo impróprio significa o quê? Significa que ele é um limitador, mas é um limitador referencial para que a duração razoável do processo se verifique. Mas, uma vez extrapolado esse prazo, o resultado do processo não estará comprometido pelo fato dessa dilatação desse prazo, tá? Material, não sei se você está acompanhando também aí. Estou acompanhando, nosso material era mais ou menos esse o recado que eu tinha ao pessoal. Agora, com relação às penalidades, que o Fábio perguntou, quais são as penalidades que o servidor pode ser submetido? Eu falei que essa pluralidade normativa, viu, Fábio? Isso aí é para ti agora. Essa pluralidade normativa, ela faz com que nós tenhamos uma série de demonstrações pelo país todo, em vários estatutos, que tratam sobre as penalidades. O Fábio deve estar perguntando com relação aos militares, e talvez aqui dos militares estaduais. Nós temos aquelas punições, são da advertência, nós temos a permanência disciplinar e a custódia disciplinar. A permanência disciplinar e a custódia disciplinar, que são sanções restritivas de liberdade, tá? E nós temos a demissão e a expulsão, que você conhece, e a reforma administrativa disciplinar, são as sanções que podem ser aplicadas nesse caso. Na 8.112, nós temos a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria e disponibilidade, a destituição de cargo em comissão, a destituição de função comissionada, tá? Isso aí está previsto no artigo 127 da Lei 8.112, que, Fábio, no material, se você clicar aí na página do Jurisprudência e Concurso, você vai encontrar esse material. A lei, eu coloquei aqui no material, vocês fazem uma leitura, essa lei está atualizada, teve uma alteração que nós até colocamos, né, Tânia, hoje para consertar, que eu tinha no artigo 116, vou até fazer aqui uma leitura rápida para vocês, do 116, o que alterou. O 116, ele falava assim, Tânia, ó, ele falava no item, o artigo 116, inciso 6, são deveres do servidor, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Aí, isso aí sumiu, não é mais isso, hein? Fica atento, pessoal. A lei que mudou isso aí é a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Ano passado, em novembro, houve uma alteração na Lei 8.112. E a alteração eu já coloquei no material. Se vocês pegarem o material, vocês vão ver que já está alterado. Como é que ficou o inciso 6? Diz assim: levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Porque, eventualmente, isso aqui foi interessante, estava muito aberto antes. Você trabalha numa repartição e você tem conhecimento que há uma irregularidade naquela repartição. Pelo texto anterior, você tinha que levar o conhecimento daquela irregularidade à autoridade daquela repartição. Só que, eventualmente, a autoridade pode estar comprometida no fato disciplinar. Então, se ele estiver comprometido no fato disciplinar, você é obrigado a levar, isso é um dever, você é obrigado a levar, mas não a ela, a uma outra autoridade. Você leva a uma outra autoridade. Então, foi bem feliz aqui o legislador em consertar esse erro da lei. E também, no artigo 126, ele já está lá, o artigo 126,
mas o artigo 126 ganhou um coleguinha aqui, que é o 126A. O 126, ele está tratando das responsabilidades. Então, o que é que diz o servidor, o 126A? Já veio com essa inovação da lei. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Então, ele está isento de responsabilidade porque ele não passou essa informação para aquela autoridade eventualmente comprometida. Tem que informar a uma outra autoridade, porque também ainda é um dever dele essa responsabilidade de fazer essa comunicação. A Laiane está perguntando. Laiane, um beijo para você. A Laiane sempre acompanha a gente aqui. A Laiane está perguntando se o defensor tem que ser servidor estável. O defensor, se for um defensor advogado, não tem nenhuma relação com isso aí. Mas o defensor não. Aqui o que é necessário é que a comissão seja estável. Tá? A comissão tem que ser estável. Agora, o defensor não há nenhuma previsão na lei para que o defensor seja um servidor estável, no caso da 8.112. O que tem na lei 8.112 é de que a comissão processante tem que ser formada por servidores estáveis e que haja uma equiparação dos níveis hierárquicos ou dos níveis intelectuais e acima disso. Mas com relação ao defensor, não há nenhuma previsão na lei de que ele seja estável, tá? Ele deve ter um certo conhecimento jurídico até para que ele não exerça uma defesa contemplativa. O que é defesa contemplativa? É aquela defesa que não enfrenta a acusação. Enfrentar, que eu digo, não é violência. Enfrentar, que eu digo, é se contrapor ao conteúdo jurídico da acusação. Então, é preciso que, em atenção ao princípio da eficiência, a comissão processante, percebendo que o defensor está realizando uma defesa contemplativa, que ele não está enfrentando o tema, é preciso que a comissão esclareça naquele ambiente processual de que ali não está se realizando defesa. Aí alguém pode perguntar assim, a comissão vai alertar que a defesa está sendo ineficiente? Não, ela vai alertar que esteja ineficiente. Ela não vai alertar que a defesa esteja em busca da ineficácia, porque ela não tem compromisso com a eficácia. A comissão não tem compromisso com a eficácia da defesa. Ela tem compromisso com a ineficiência ou com a eficiência. Porque se, eventualmente, a comissão não atentar para isso e não alertar de que a defesa está sendo contemplativa, é possível que, ao longo da instrução processual, esteja sendo enxertado no processo diversos vícios processuais que serão observados lá no final do processo ou então no controle judicial do ato disciplinar. Então, comissão de processo, fique atento. O advogado que não está efetivando, exercendo a sua defesa de forma eficiente, que não tem nada a ver com eficácia, eficiente, é preciso ser alertado de que ele não está realizando a defesa, porque se ele não realiza a defesa é ineficiente. E defesa ineficiente é defesa nula. E defesa nula não faz com que o Estado tenha legitimidade para aplicar o seu poder punitivo. Tá? Então, advogado, não há esse aspecto aí. Vai, Tânia. Ok, professor. O Fábio está perguntando se o acusado ou o seu procurador não comparecer à diligência, é preciso indicar um defensor ad hoc para acompanhá-lo. Tá constituído um advogado, não é isso? Aí ele é legalmente intimado para a prática dos atos e ele não comparece. O que é que você vai fazer? Você, pelo princípio do formalismo moderado, da falta desses limites ortodoxos no processo disciplinar, nada obsta que você chame novamente. A questão da revelia, a Lei 8.112, no texto da lei, se vocês observarem, no texto da lei, não há essa tolerância. Citado regularmente, não compareceu, revelo. Tá? Mas só que isso, para os concurseiros, é desse jeito mesmo, tá? Do jeito que está no texto da lei. Mas na prática, não é assim que se opera. Na prática, você chama outra vez, porque é possível que não haja uma animosidade em faltar. Essa falta foi decorrente de uma situação qualquer e tal, né? Então, o advogado
citado. Se ele não aparecer, aí o que é que você vai fazer? Você vai citar outra vez, você vai notificar outra vez. Se você percebe que ele não vem, aí você tem que nomear um defensor dativo, tá? Viu, Fábio? Então, professor, olha, quero agradecer. Primeiro eu vou deixar o professor fazer as considerações finais, daí depois a gente faz a nossa despedida aqui. Professor, fique à vontade, viu? Tá bom, Tânia, olha, eu quero te agradecer demais por essa oportunidade. Isso aqui foi uma experiência interessantíssima para mim. Eu falei no começo que eu não tinha participado nessa modalidade. Eu acho que ela é bem produtiva, a gente consegue alcançar lugares, né, que muito distantes um do outro aqui. Eu acho que é assim que funciona. E desejar a todos os concurseiros, né, aqueles que saiam logo dessa categoria de concurseiros e assumam seus postos no serviço público, desejar que vocês, quando estiverem lá no serviço público, tenham muita prudência, tenham muita atenção, muita probidade na hora de exercer as suas atividades, né? Que tenham muito senso do bem comum para que a gente construa um país mais decente, um país mais habitável, que seja realmente um lugar bom de se viver. O Brasil precisa realmente de uma renovação, precisa que o sangue novo que chegue no serviço público traga ideias inovadoras e ideias transparentes e que sejam um momento de renovação na vida do povo brasileiro. Está na mão da gente, está na mão de vocês que estão submetendo esses concursos. Um beijo muito grande a todos vocês, muito obrigado. Tia Tânia, quando você resolver me convidar de novo, eu vou ficar muito feliz. Aqui não precisa nem de convite, aqui o espaço é super aberto aos meus... É bom. Pois, querido, um grande beijo, tá? Um grande abraço, professor, muito obrigada por ter aqui encantado todos nós com esse conhecimento dessa sua especialidade, que é muito difícil alguém ser especialista aí nesse tema, que eu tenho certeza que cada vez mais vai estar despencando aí nos concursos, principalmente, como eu sempre falo, nas questões subjetivas. Eu acredito que daqui para frente, com certeza, elas cada vez mais estarão presentes aí, esse tema do processo administrativo disciplinar. Veja aí pelo grau de incidência de julgamentos tanto do STF quanto do STJ, especificamente sobre o processo administrativo disciplinar. Isso já vem sinalizando de uns 2 anos para cá esse aumento na jurisprudência sobre esse assunto. Então, já sabem, eu sempre brinco assim, que o pessoal fala assim, um professor tal do cursinho falou que vai cair tal coisa, né? Na verdade, o que acontece? Ninguém faz mágica, ninguém adivinha, só que o STF e o STJ começa a fazer chauzinho para vocês bem antes, entendeu? Tipo assim, olha, tô aqui, viu? Olha, tô julgando. Já faz 5 informativos que eu tô falando disso, viu? Fica, sabe? E aí o pessoal não dá muita bola. E aí, o que acontece? Daí o crédito fica todo para o professor. Claro, o professor tem crédito também porque acompanha e o posicionamento dele é justamente acompanhar e falar. Mas fiquem atentos porque o STF e o STJ, ele fica fazendo chauzinho para você toda semana. Ele faz um chauzinho para você ver o que ele está achando. Então, preste atenção nesse chauzinho, nesse alô, que você sempre vai se dar bem aí nas provas. Professor, o canal está super aberto aqui para o professor quiser voltar. O professor também já falou que vai começar a gravar umas dicas aí semanais para vocês, umas dicas rápidas, que a gente vai postar também lá no espaço dele, ok? Então...